Sem amor, um fariseu. Onde será que eu vou pregar isso? Onde será que eu vou pregar isso? Essa palavra. Sem amor, um fariseu. No Testamento. 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, não chegará mais sobre ainda que eu dê meu próprio corpo para ser queimado no fogo, se não for por amor da minha. Esse mesmo. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 13. Aleluia. Só que eu gostaria que você lesse comigo o versículo 31 no capítulo 12, que é uma introdução de Paulo a o que ele vai falar no capítulo 13 sobre o amor. Então, logo acima, é só ler ali o verso 31 no capítulo 12. Diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Se você voltar na carta de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar no capítulo 12 falando sobre a diversidade de dons espirituais que Deus tem e dá para o seu povo. Quando eu digo diversidade de dons, eu digo Deus operando na vida de alguém, através da vida de alguém, ou um dom específico. Cada um tem a sua posição no corpo de Cristo. Paulo fala sobre isso. E ele termina o discurso dele de dons, explica muito bem que cada um tem o próprio, que todo mundo não é todo mundo a mesma coisa. E aí ele nos dá, através do Espírito Santo, uma ordem, uma ordenança, um bom conselho: procurarem com zelo os melhores dons. Mas melhores dons para quem? Para você? Não, para a igreja. Você é uma peça no corpo de Cristo na igreja. Então procurai com zelo os melhores dons para que você, através do seu dom, glorifique a Deus na sua posição na igreja, para que Deus seja glorificado. E eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente, ainda mais excelente. Ainda mais excelente que o quê? Ele está complementando, ele está dizendo que os dons, ele está dizendo: olha, tudo isso aí que eu falei, façam isso, é bom. E é um aditivo, né? Ele não está dizendo que para você ter amor, você não pode ter dons. Ele está dizendo: faça isso aqui primeiro. Mas escute o que eu vou dizer para você, porque o que eu vou dizer para vocês agora é muito mais excelente, muito mais alto, muito mais importante do que o que eu acabei de dizer. Amém? Então nós vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E Paulo começa a exultar em Deus, porque Deus é amor, amém, amados? Então, eu creio que ele começa com essa forma poética e ele exulta em si mesmo, em Deus que está nele. Isso não é uma coisa planejada, vou fazer uma coisa bonita. Ele começa a exultar naquela experiência do Deus que ele tem dentro dele e continua: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso
benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência ou conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Pai, em nome de Jesus, nós permanecemos na Tua presença com reverência, com temor e tremor, porque ao falar de amor, falamos de Ti. Ao citarmos a palavra amor, falamos de Ti, porque Tu és amor. Deus é amor. Deus é o Evangelho. O Evangelho é amor. O Evangelho é Cristo. Cristo é Deus. Cristo é amor. Senhor, e que o Senhor nos leve ao completo entendimento daquilo que o Senhor tem para nós aqui hoje, nessa noite. Em nome de Jesus, não nos deixe sair daqui, Pai, sem receber aquilo que o Senhor tem para nós. Já começamos recebendo, Pai, durante o momento de louvor, de adoração. E agora, Senhor, queremos continuar recebendo daquilo que o Senhor tem para nós. Dá-nos, Senhor, sabedoria. Dá-nos, Senhor, um espírito pronto a aprender. Dá-nos a Tua graça, uma vez mais, em Cristo Jesus, para aprendermos sobre Ti, sobre o amor, inalcançável, incomparável, incomensurável. Sei que vou falar aqui, Senhor, e chegarei no final, vai parecer que não falei nada, mas que pela Tua misericórdia possamos entender em nossos corações que Tu és amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, do versículo 1 até o versículo 3, Paulo diz: ainda que eu fizesse isso, que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse tudo que eu tenho para sustentar os pobres, eu, sem amor, não teria proveito algum. Mas aí algum cristão pode perguntar: calma aí, se eu não teria proveito algum, de nada me adiantaria? E ele chega a comparar o não ter amor como metal que soa, ou como sino que tine. Essa é a comparação que Paulo está dizendo. Continua ouvindo.
baixinho. Nem baixinho. Acabou. Nossas obras, tudo que a gente faz para Deus, em Deus, na igreja, sem amor, é como isso aqui. Na hora que estamos fazendo, se não tiver amor, abaixa, 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 até que os nossos ouvidos finais somem e uma hora vai subir também na frequência, nas mais baixas frequências. O que isso quer dizer? Como pode um cristão ser salvo se ele está classificado nessa parte? De nada me aproveitaria. E isso é o que nós vamos aprender hoje. Eu disse, sem amor, um fariseu. Os fariseus eram conhecidos, e não só conhecidos, como historicamente, biblicamente, como uma seita, como um grupo religioso do judaísmo, que era exímio guardador, entre aspas, porque ninguém pode guardar toda a lei, e defensor, como se Deus precisasse que alguém defendesse isso da lei de Deus. Então eles eram extremamente movidos por obras, movidos por atitudes e ações. Eles estavam dentro da sinagoga, que era, entre aspas, a igreja do judaísmo, onde adoravam a Deus. Para comparar, se Cristo viesse hoje, em nosso tempo, nos nossos dias, vamos dizer que ele voltasse à terra, o que não vai acontecer, ele vai voltar para não pisar mais aqui, mas para nos levar com ele. Mas vamos dizer que ele fosse voltar. Se ele tivesse que procurar o lugar onde ele é adorado, ele procuraria a igreja cristã, protestante, reformada. Só que Cristo não procurou o grupo religioso da época, como eu creio que também não procuraria a maioria das igrejas hoje. Cristo foi até as pessoas que esses homens excluíam, que esses homens não deixavam entrar nas reuniões da sinagoga, que esses homens deixavam de fora, que esses homens com suas boas obras e seus filactérios e suas listas e listas intermináveis de boas ações não deixavam que participassem dos trabalhos da sinagoga. Então, isso fazia deles um grupo extremamente religioso. Só que religioso socialmente falando, antropologicamente falando. Porque uma coisa é o âmbito antropológico social da religião, outra coisa é a verdadeira religião. A Bíblia diz que a nossa religião é Jesus Cristo. Aliás, a palavra religião significa religar. Cristo é aquele que religa o homem com Deus. Então Ele é a religião, Ele não funda uma religião. Então esse grupo de pessoas, chamado fariseus, eu não vou incluir os saduceus nisso, porque os saduceus eles eram mais pé no chão, sabe? Eles não acreditavam em ressurreição, eles eram um grupo religioso, mas menos espiritual, vamos dizer assim. Não acreditavam em anjos e diversas coisas. Manifestação de anjos. Então os fariseus eram o perfeito modelo de judaísmo que servia a Deus. As pessoas olhavam para os fariseus dentro das sinagogas, nas cidades de Israel, e viam nele exemplos
com isso não estou dizendo que todos eles eram mal intencionados. Nós vemos alguns com corações sedentos que vão até Cristo aprender, e alguns se convertem. Talvez o mais famoso deles seja Nicodemos, um homem fariseu, mas que teve uma experiência com Cristo e reconheceu como Messias. Mas em um resumo, os fariseus eram a religião de Deus na época para os homens. Só que, se você ler o Novo Testamento inteiro, que eu creio que todos nós aqui já lemos, não vou nem perguntar, você vai ver que Carl, me acostumar a não mexer aqui no Eison. Você vai ver que carnalmente falando, eles eram os maiores inimigos de Jesus Cristo, os maiores questionadores do ministério de Jesus, as maiores pedras de tropeço, os maiores criadores de problemas, tentando arrumar um jeito de descredenciar o ministério de Jesus Cristo como Messias, a ponto de quando Cristo entra sentado no jumento, cumprindo a profecia exata da palavra que eles conheciam, o dia que antecede a Páscoa, em que Cristo entrou montado numa jumenta, esse dia era exatamente o dia em que os judeus oravam pela vinda do Messias. Então imagine a situação. No templo estão os fariseus orando: Senhor, manda-nos o Messias, manda-nos o Messias, manda-nos o Messias. E ali fora na estradinha passa quem? O Messias, montado no jumentinho. O povo o aclama e os fariseus morrem de ódio com isso. Pouco tempo depois, eles estão instigando o povo: que farei de Jesus chamado Cristo? Disse Pilatos. Crucificam. Os mesmos que oraram pedindo o Messias disseram: crucifica. Portanto, a religiosidade, além de não levar ninguém a Deus, além de não melhorar a vida de ninguém, ainda é má. A religião cometeu atrocidades em nome de Deus e de Cristo. Milhares e milhares de cristãos, sob uma bandeira de cruz nas cruzadas, mataram muçulmanos ajoelhados diante de si por recusarem-se a serem batizados e crerem em Cristo à força. E diziam: ou você se converte e se batiza, ou a gente te mata. E cristãos sob a bandeira de Cristo fizeram isso. Cristãos, entre aspas. Quem é cristão não faz isso. Bom, então agora que eu já expliquei um pouco sobre os fariseus, vamos a uma conta. Deus é amor. Cristo é Deus. Cristo é amor. Amém? Então, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse Jesus Cristo, eu seria como o metal que soa, ou como o sino que tinha. E não tivesse Deus dentro de mim, para nada me aproveitaria. Amados, a convicção do cristão
de que é salvo está exposta em 1 Coríntios 13. Porque Paulo não está falando de cristãos que não têm amor. Paulo não está falando de cristãos que precisam amar mais. Paulo não está falando de cristãos que precisam estudar 1 Coríntios 13 para poder tomar atitudes de amor. Paulo não escreveu isso aqui movido pelo Espírito para que nós tivéssemos 10 passos para amar as pessoas. Paulo, quando diz eu mostrarei um caminho sobremodo excelente, ele está fazendo uma prova do cristianismo da igreja de Corinto. Ele está dizendo, olha, vocês procurem com zelo os melhores dons e eu vou falar sobre um caminho sobremodo excelente. Ou seja, de que adianta ter dons se você não tem Cristo? De que adianta expulsar demônios, curar doenças em nome de Cristo, se você não tem Cristo? De que adianta profetizar? Vimos aqui na administração do louvor que falsos profetas existem no mundo. E muita gente pode profetizar muita coisa por aí. Tem até uma imagem circulando pelo Facebook aí, né, com o profeta dizendo, uma moça grávida, ele dizendo assim, eu te digo, se não for uma menina, vai ser um menino. E isso não é um desencorajamento para os profetas. Os profetas têm que falar. Os verdadeiros profetas do Senhor têm que abrir a boca e falar. Mas o que tem de besteira, o que a gente ouve por aí, é demais. Então Paulo está fazendo uma prova do cristianismo deles. Ele está dizendo assim, olha, você pode parecer para as pessoas muito bom, mas pode não ter Deus dentro de você. Porque Deus é amor. Amém? Amém. No verso 2 ele fala de um dom, que é o dom que as pessoas mais procuravam, porque ele mesmo disse que o dom de profecia era o mais importante. O próprio apóstolo Paulo disse que o dom de profecia era mais importante do que todos os outros. Porque o que é profecia? É falar a palavra de Deus. Falar algo em nome de Deus que Deus lhe mandou. Seja vindo da Bíblia, seja vindo diretamente do Espírito Santo ao seu coração, que não pode contrariar a Bíblia. Então Paulo diz, não me recordo se é aqui nesse texto de Coríntios, mas certamente, quando ele trata de dons, ele nos diz que o dom de profecia, aqui ó, capítulo 14, seguir o amor e procurar seguir o amor. Como é que você segue o amor? Seguir a Cristo. Paulo está fazendo um paralelo de Cristo com o amor. No capítulo 14, versículo 1, ele diz, ó, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então o próprio apóstolo Paulo está dizendo que o dom de profetizar é o mais importante. E é exatamente o dom que ele usa no versículo 2 do capítulo 13. Ou seja, o dom mais importante, sem Cristo, não serve para nada. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, e não tivesse Deus, e não tivesse Cristo, e não tivesse o Evangelho, e não tivesse a graça, eu não seria.
porque Deus, Cristo, Cristo é Deus, amém? Deus é amor, Cristo é amor, Cristo é a graça, Deus é o Evangelho, Cristo é o Evangelho. Se eu não tivesse Cristo, e Paulo vai na lista do sonho do cristão carnal. O cristão carnal que gosta de aparecer para as pessoas, né? Ele quer dom de profecia, ele quer conhecer todos os mistérios, aquela coisa de Deus revelar os mistérios, conhecer como é que Deus criou as constelações, talvez Deus revele para ele, né? Talvez no pensamento dele, a vida dos outros. Tem gente que gosta de saber da vida dos outros de revelação, mas esquece de olhar para a sua mesmo, mas isso é outra pregação. E aí, se eu tivesse toda a ciência, todo o conhecimento, naquele tempo a ciência estava nos tempos primórdios. Naquele tempo, o médico acreditava em coisas que hoje a medicina, né, desaconselha. Curar uma pessoa era fazer uma sangria, né? O Dr. Lucas pode nos, se aqui estivesse, poderia nos falar, quando você chegar e encontrar com ele na glória, você pergunta a ele os métodos de medicina da época, e você vai ver que eram coisas assim, bem engraçadas até. E eles não conheciam quase nada. Mas hoje a gente está na época que a ciência, descobre, evolui, sabe, evolui. Há pouco tempo eu vi uma matéria de que estão desenvolvendo uma vacina contra a AIDS, conseguiram fazer, parece que no macaco lá, que é o triplo do HIV, é o SIV. Alguém viu essa matéria? Né? E aí parece que até o rapaz que nem é formado aqui da Fundação Oswaldo Cruz é quem desenvolveu a vacina. Glória a Deus, né? Deus usa a ciência, tomara mesmo que possa ajudar as pessoas com essa doença. Mas, e o final da reportagem foi mais ou menos assim, ó, a gente precisa entender como é que isso funciona. Quando a gente entender como é que funciona isso, a gente vai poder fazer Deus o plano. Uma coisinha à toa seria uma vacina contra a AIDS. E Paulo está dizendo ainda que você tivesse todo o conhecimento. Imagina se você, hoje, Deus te revelasse o conhecimento que eles não têm. E te mandasse, vai lá na Fundação Oswaldo Cruz, procura lá o fulano de tal, e entrega a ele o que ele precisa saber. Deus pode fazer isso? Óbvio que pode. As pessoas pensavam que a Terra era plana, era quadrada, e há muito tempo na Bíblia já mostra que a Terra é redonda em várias passagens. Não redonda, como uma porta perfeita, uma esfera, na verdade. Um círculo perfeito. Então, já pensou se você tem toda a ciência? Já pensou se você sabe todas as galáxias que existem? Já pensou se Deus te permite visitar em visão cada galáxia, cada planeta, cada estrela? Se Deus, como deu a Moisés, te dá uma revelação tremenda tal que o teu rosto comece a brilhar. Mas pastor, ele pode fazer isso comigo eu sendo ímpio? Eu tendo Cristo? Mas aprenda uma coisa, Deus pode fazer o que ele quiser. Cristo disse que muitos naquele dia dirão, mestre, nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônio em teu nome, nós fizemos sinais em teu nome. E Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Cristo como amor não vos conheceu. E o amor não é uma questão só do que nós fazemos errado, mas é uma questão do que nós deixamos de fazer. Ver tal pessoa. Cristo, quando nos revela sobre a sua volta, ele revela uma coisa impressionante. Eu estava preso e não fostes me visitar. Eu estava com fome,
não me deste de comer, e etc, etc, etc. Ele diz, quando vocês não fazem essas coisas a um desses pequeninos, vocês não fazem a mim. Quando vocês fazem as pessoas, vocês fazem. O que é isso senão amor? A tradução do amor de 1 Coríntios 13. Ou seja, aquele que conhece que tem a Cristo é o que pratica tais obras. Então isso aqui não é um tratado de como amar melhor, de como eu ser mais aperfeiçoado no amor. Isso aqui é um tratado de ser cristão humano. É um tratado de ser tocado pela graça e salvo em Cristo Jesus humano. E aí no verso 3 ele toca, né, na ferida da época. E se na época era uma ferida, imagina hoje, que Mamon reina por aí até dentro das igrejas. Né? Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Você imagina isso? Imagine aí que um cara bem rico aí, vamos pegar. O Ike Batista. Não vou pegar não, eu estou gravando aqui, desculpa, não quero falar nome. Mas um cara bem rico aí. Um empresário. E um cara conhecido. E aí o cara se converte. Agora eu sou cristão. As pessoas dizem, muito fácil dizer que é cristão. E o cara vende tudo que tem, dá aos pobres e passa a morar numa casa pobre de classe média, trabalhando, pegando ônibus todo dia. Imagine o impacto que isso teria nas pessoas. A Bíblia está dizendo que ainda que ele fizesse isso, se ele não tiver amor, se ele não tiver Cristo, de nada se aproveita. Então o que a gente aprende com isso? O amor precede as obras. O amor precede os dons. O amor precede a operação de Deus. O amor vem primeiro. Cristo vem primeiro. Primeiro Ele entre nós nos transforma, nos faz amar como Ele, nos faz amor. E depois nós vamos realizar coisas em nome dEle. Sem esse amor e sem esse Cristo, somos fariseus, religiosos, que vão à igreja, que assistem o culto, que defendem a Bíblia, as doutrinas da graça, amam a sã doutrina, mas se não tivermos amor, de nada disso nos aproveita. E aí então ele começa a dar algumas descrições do amor. Só que o amor quem é? É Cristo, amém? O amor é sofredor. Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fostes sarados. E a Deus agradou moê-lo. Cristo é sofredor. Se Cristo está em você, Cristo é amor. Cristo vai te levar a sofrer com Ele. Por isso a Bíblia diz, participa dos sofrimentos de Cristo. É benigno. Cristo é benigno. Não é invejoso. Cristo não é invejoso. Não trata com leviandade. Cristo não é leviano. Não se ensoberbece. Seria muito fácil para Jesus, e certamente várias vezes devem ter tentado fazer dele um grande líder, abrir a igreja. Já pensou se Jesus resolve abrir a igreja da restauração mundial, da graça, e ele ser o... Imagina só que legal, curando todo mundo que entrasse, ia ser um show, um sucesso. Só que ele não poderia me salvar, porque pecaria e desobedecendo ao Pai. Então a soberba não passou nem perto de Cristo. Muito pelo contrário, Filipenses nos diz que, ainda sendo Deus, ainda que ele fosse Deus, não tomou como usurpação
usurpação ser igual a Deus, ou seja, ainda que ele fosse Deus e tivesse direito de fazer isso, ele escolheu ser 100% homem no que se refere à obediência e humildade, que foi fiel até a morte e morte de Cristo. Não se importa com a indecência. Muitos cristãos acabam fazendo isso. Você que está assistindo essa mensagem, o amor não se importa com indecência. Cristo não se importa com indecência. Portanto, se você é cristão, você não pode se importar com indecência. Se você quiser saber o que é indecência, descubra o significado de decência no seu dicionário e o indecência estará referenciado. Não busque os seus interesses. Aí agora começa a apertar, né? Isso. Senhor, mas eu fiquei triste. Senhor, mas eu estou certo. Senhor, mas isso, mas aquilo outro. E o Espírito Santo nos manda engolir e dizer: o amor não se importa com os próprios interesses. Como eu costumo dizer, engula o sapo de perna aberta, porque você é cristão. Cristo se importou com os outros o tempo todo. Ele não precisava nem ver a terra de Deus. Não se irrita. Olha que interessante. Cristo irou-se, mas não se irritou. O que a irritação tem de diferente da ira? Ira pode ser santa, porque Deus tem ira. Aliás, Deus está irado com o pecado, e a ira de Deus é o grande problema do pecador, e da qual nós fomos salvos em Cristo Jesus, amém? E temos que agradecer a Ele todo dia por isso. Mas a irritação, ela traz um conceito de persistência, permanência e domínio. É como aquela ira que nos domina. Por isso a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Você pode se irar como Cristo se irou, com um motivo justo. Agora, se a ira te dominar, se isso for constante e não parar, será uma irritação. O amor não se irrita. Cristo dentro de você não se irrita. Não suspeita mal. Ou seja, não tem malícia nos olhos, nos ouvidos. Sempre procurando um erro em alguém, ou sempre procurando ver a parte maldosa da história. Cristo sempre foi extremamente otimista. Cristo olhou para pessoas pecadoras, pessoas que a sociedade olharia e diria: não tem jeito. Cristo foi até elas e disse: os sãos não precisam de médico, sim os doentes precisam de médico. Mas Cristo sabia a verdade, então quando ele se deparava com os fariseus, ele falava a verdade para eles. Não folga com a injustiça, não participa com a injustiça, não descansa com a injustiça. Não comete injustiça, sabe? Cristãos por aí que dizem-se servos de Deus, mas são empresários que oprimem seus empregados, não pagam direitos trabalhistas, não pagam corretamente os direitos que os empregados têm, tratam as pessoas como se elas fossem inferiores, só porque tem uma posição de empresário. Cristo não folga com a injustiça, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, porque Ele é a verdade. Ou seja, Cristo folga nele mesmo. Tudo volta para Deus. Deus folga em Deus, porque o amor é Deus e a verdade também é Deus, porque Cristo é Deus. Então Deus folga em Deus. Tudo sofre, tudo crê.
Se tem alguém que acredita em nós, é Cristo, sabia, irmãos? Que tem vezes que nem a gente acredita na gente mesmo. Eu tenho vezes que erro, eu faço tanta besteira agora no espelho, e eu penso, Senhor, como é que o Senhor me atura? Só o Senhor mesmo sendo Deus para me aguentar. Se eu fosse Deus, eu mesmo já tinha me mandado um raio na cabeça. Mas Deus crê em nós, porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu, nos predestinou, nos chamou, nos glorificou. O nosso nome está no livro da vida antes da fundação do mundo. Aleluia. Tudo espera. A esperança é uma característica, é indispensável ao cristão. Tudo suporta. Suporta. Cristo, muitas vezes, nos suporta, você sabia? Sabe aquela pessoa que às vezes a gente tem que suportar? Aquele cara chato, o vizinho chato, o colega de trabalho chato. Você não aguenta ficar perto, mas a pessoa vem e você tem que suportar. Tem que ser obrigado. Porque a pessoa te desagrada, é inconveniente, sei lá. Quantas vezes nós, que temos Cristo em nós, ficamos inclinados para o pecado, e Cristo odeia o pecado, e fazemos coisas que Cristo odeia. Se Ele não se distancia de nós, Ele está fazendo o quê? Nos suporta. Por isso a Bíblia nos manda suportar os fracos. O amor nunca falha, Cristo nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Ou seja, quando você chegar na glória, para que profecia? Amém? Havendo línguas, para que falar em línguas se você já vai estar no céu? Você sabe. Havendo conhecimento, se a terra não será a mesma, haverá novo céu, nova terra, não haverá sol, não haverá lua, Deus será a iluminação. Para que ciência? Para que médico? Para que computador? Para que Facebook? Para que telefone? E etc. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, nós só sabemos, conseguimos enxergar o que Deus nos revela aqui, mas há muito mais a enxergar quando essas coisas forem aniquiladas, quando você estiver com Cristo na eternidade. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, ou quando você morrer, ou quando Cristo voltar. Quando vier o que é perfeito, por isso que a morte do cristão é uma alegria, aleluia. Ou quando Ele voltar para nos arrebatar, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, ou seja, quando Cristo voltar, levar a sua igreja para estar com Ele, todas essas coisas citadas. Quando eu era menino, falava como menino, ele vai dar um exemplo agora. Sentia como menino, falava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que Paulo está dizendo? Ele está comparando a nossa vida nesse mundo como meninos no conhecimento de Deus. E o ser homem quando Cristo voltar e nos levar para a glória. Porque agora vemos para o espelho. Em Cristo vemos a glória de Deus. Em enigma, em mistério. Não é verdade? Mas então quando? Ou quando você morrer, ou quando Cristo arrebatar a sua igreja, veremos face a face. A quem? O amor. A Cristo. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha que promessa tremenda. A Bíblia está dizendo que você vai conhecer a Deus tanto quanto Ele te conhece. E o verso final, muito mal interpretado muitas vezes, diz: agora, pois, permanecem a fé. O que é fé? Ele está dizendo agora, ou seja, enquanto estamos neste mundo. Amém? Amém. Permanecem a fé. O que é a fé? Prova daquilo que não
A certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você vai precisar de fé quando estiver com Cristo na glória? Não. Você precisa dela? Aqui. Então agora permanecem a fé, a esperança. O que é esperança? Esperar. Amém? E a nossa esperança é em Deus. Quando você estiver com Cristo na glória, você vai esperar mais alguma coisa? Você chegou ao ápice, amém? Tem mais nada para esperar, você vai regozijar-se diante dele o resto da eternidade. Por isso agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porque Deus é amor. E Deus permanece. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Por quê? Quando Cristo voltar, você não precisa mais de fé. A sua fé será uma lembrança na glória para a eternidade, glorificando a Deus de como a graça te salvou e você creu pela fé que não veio de você, mas foi do Deus. E a esperança desaparecerá porque você encontrará aquilo que você espera, porque a nossa esperança não é neste mundo, mas é no vindouro. Por isso o amor é mais importante, porque ele não passará. O amor é Deus e você estará diante dele por toda a eternidade. Então, amados, que amemos e o nosso amor seja o resultado do nosso cristianismo, não um esforço em amar, estudando 1 Coríntios 13. Se você é cristão, é claro, você pode errar, você pode pecar como eu erro, como eu peco, mas você jamais vai poder se sentir à vontade em fazer qualquer coisa dessa aqui que o amor não faz. Você pode até fazer de vez em quando, pecar, errei, vacilei, Senhor. Mas o Espírito Santo vai te incomodar e você não vai ficar à vontade. Agora, quem fica à vontade fazendo essas coisas aqui, tem um grande risco de nunca ter conhecido a Cristo, ou não estar com Ele. Amém, irmãos? Amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e que nos leve a viver em amor, porque Deus é amor.